Olá, meu nome é Felipe e essa é a apresentação do Grupo 4 do trabalho de Engenharia de Software. O século XXI, sem sombra de dúvidas, trouxe consigo um avanço tecnológico jamais antes visto na história da humanidade. E hoje, muitas das coisas que seriam vistas como ficção científica há alguns anos atrás tornaram-se realidade. Ainda assim, o grande avanço tecnológico e a praticidade da vida trazidas pela tecnologia não vieram sem custos. E hoje, há uma grande preocupação com os impactos que o desenvolvimento humano tem gerado no meio ambiente. Dentro desses impactos, um dos mais preocupantes é a geração em larga escala de lixo eletrônico, que a cada ano aumenta, em grande parte por conta de problemas muitas vezes causados por decisões deliberadas, tais como a prática da obsolescência programada ou mesmo o incentivo à cultura do consumismo, que promove a troca constante de produtos a cada ano, mesmo que estes estejam em boas condições, como ocorre com celulares, eletrodomésticos, carros e tantas outras coisas. Pensando neste problema, e focando no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, que visa o consumo e produção sustentáveis, chegamos à ideia de contribuir para a diminuição da produção de lixo eletrônico ao dar uso a aparelhos sem uso que seriam descartados ou deixados em desuso por seus donos. Olá, eu sou Denilson Marcelino e hoje apresentamos o Reuse, um aplicativo mobile para Android e iOS que visa transformar o destino de aparelhos eletroeletrônicos que não utilizamos mais. Nosso app conecta pessoas que desejam se desfazer de aparelhos antigos, obsoletos, quebrados ou com defeitos, a empresas e ONGs comprometidas em dar um novo uso a esses itens. Inspirado em plataformas como a OLX, o Reuse se diferencia por focar na doação e não na venda, possibilitando que dispositivos, mesmo que não estejam em condições de uso imediato, sejam reaproveitados de diversas maneiras. No aplicativo, os usuários poderão cadastrar os seus eletroeletrônicos, informando detalhes sobre o estado de cada aparelho. Esse anúncio abre a oportunidade para que os representantes de empresas e ONGs entrem em contato, possibilitando desde o desmonte para a recuperação de peças, a doação para instituições, a criação de produtos remanufaturados ou até o uso desses dispositivos em aulas de eletrônica. Essa iniciativa não só ajuda a reduzir o lixo eletrônico, como também promove a economia circular e a conscientização ambiental. Convidamos vocês a transformar o descarte de eletroeletrônicos em uma solução sustentável e inovadora. Olá, eu sou a Letícia e eu vou falar sobre a parte de requisitos. Os requisitos feitos no modelo I3E 830 discorrem sobre o propósito do projeto, o escopo, a perspectiva e funções do produto e caracterizações dos usuários, restrições e requisitos funcionais e não funcionais. Como restrições, nós temos a disponibilidade do aplicativo em Android e iOS, a conformidade do sistema com a Lei Geral de Proteção de Dados e o tempo de resposta de operações, que deve ser inferior a 2 segundos. Quando a gente fala dos requisitos funcionais, nós esperamos que o aplicativo faça cadastro de usuários, permitindo que os usuários realizem o seu cadastro, informando o nome completo, e-mail, telefone, endereço e tipo de usuário, a autenticação e login seguro de cada usuário, a criação e gerenciamento de anúncios, onde os doadores precisam criar, editar ou excluir, informando título, descrições, imagens, sobre o local de recebidos das suas doações, a pesquisa e filtragem do anúncio, permitindo que os receptores busquem anúncios por categorias e localizações de status, solicitações de produtos, os receptores devem enviar solicitações de interesse em itens disponíveis, a aceitação e rejeição de solicitações, onde os doadores podem aceitar ou rejeitar solicitações recebidas dos receptores, a comunicação via chat, o sistema para poder ter mensagens entre doadores e receptores que poderiam facilitar a comunicação entre eles e o processo da doação, as notificações do sistema, do aplicativo para esses doadores e receptores, diz justamente dessas discussões sobre novas postagens, novas mensagens, gerenciamento de usuários, onde os administradores podem gerenciar usuários, verificar denúncias, aplicar restrições ou verificar problemas que estejam acontecendo, e o histórico de transações, onde a gente vai ter um histórico de todas as doações realizadas pelos doadores ou recebidas pelos receptores. E como requisitos não funcionais, que não são da operação em si, a gente tem uma compatibilidade multiplataforma, onde o aplicativo precisa ser acessível tanto em Android quanto em iOS, para a gente ter a comunicação entre as duas plataformas. Uma interface intuitiva e acessível, onde o sistema deve ser fácil de usar, seguindo os princípios de acessibilidade e para todos os nossos usuários. A segurança e privacidade, os dados dos usuários
serem protegidos pela criptografia, pela autenticação segura e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, o desempenho e escalabilidade para o nosso sistema ter uma boa performance e suportar um aumento gradual no número de usuários e transações, e disponibilidade e confiança. O sistema tem garantindo algum nível de experiência estável para os nossos usuários. Olá, meu nome é Daniel e eu vou falar do diagrama de classes do Reuse. Temos algumas entidades principais, como usuário, anúncio, chat e requisição de produto, além de alguns enums que definem estados e tipos. Vou explicar cada uma dessas classes e suas relações. A primeira classe é a usuário. Ela representa as pessoas que utilizam a plataforma, sejam doadores ou receptores. Cada usuário tem como atributos ID, nome, sobrenome, e-mail, telefone, senha, CNPJ CPF, que vincula um documento à identificação do usuário, seja ele uma pessoa física ou empresa. O tipo do usuário pode ser atribuído como doador ou receptor. A classe usuário também tem vinculação com o endereço referente ao usuário e aos chats em qual ele está inserido. A classe endereço armazena informações como rua, número, cidade, estado e CEP. Esta classe está associada também aos usuários e aos anúncios, pois os locais de retirada do produto precisam estar vinculados a um endereço. A classe anúncio representa os itens que os doadores desejam oferecer. Um anúncio possui um título, descrição, uma lista de fotos e um status, que pode ser ativo, cancelado ou finalizado, possuindo também o endereço de retirada. Um anúncio pode ter múltiplas requisições de produtos oriundos de usuários receptores distintos. A classe requisição produto existe no contexto quando um usuário receptor manifesta interesse em um anúncio, seu ID identificador, o ID do usuário requisitante e o anúncio a qual ela está vinculada, tal qual o status da requisição, que pode ser solicitada ou aprovada. No contexto de comunicação entre os doadores e os receptores, temos a classe chat. A classe chat possui seu ID único, a lista de usuários pertencentes àquele chat, o título do chat, o anúncio pelo qual ele está vinculado e a lista de mensagens daquele chat. Possuímos também a classe mensagem, que possui o seu ID único, o conteúdo da mensagem, o momento que ela foi criada, o remetente, ou seja, o usuário que criou a mensagem, e o seu status, que pode ser enviado, entregue e lido. Olá, eu sou o Vinícius e irei comentar sobre os casos de uso. Usamos a modelagem de casos de uso para representar as possíveis ações dos usuários, visto que as mesmas podem se tornar complexas de diferenciar entre os atores do tipo doador e receptor. Na modelagem também existem ações que são compartilhadas entre usuários doadores e receptores. Essas são identificadas com um ator do tipo usuário, que representa ambos os tipos de forma genérica. Para exemplificar uma das ações mapeadas, temos o caso de criação de anúncio, que é uma ação onde o ator é do tipo doador. Nessa ação, o doador cria um anúncio, especifica título, descrição, endereço de retirada e adiciona fotos do objeto que deseja doar. Como pré-condição dessa ação, é necessário que o doador esteja autenticado no sistema. No fluxo básico dessa ação, o doador preenche os detalhes do anúncio e o sistema publica o anúncio com o status ativo. Agora nós vamos mostrar um caso um pouco mais real, exemplificando os casos de uso. Olá, meu nome é Leonardo e eu vou estar explicando como alguns de nossos casos de uso são representados no exemplo mais prático, explicando como cada um deles ocorre em cada ação. Aqui temos uma história fictícia sobre José, que possui uma geladeira quebrada e deseja se desfazer dela. Ao encontrar nossa solução na internet, ele se cadastra e cria um anúncio. Aqui são representados casos de uso de registro, autenticação e criação de anúncio. Raimundo, um usuário frequente da plataforma, encontra a oferta de José e faz uma solicitação de retirada. Aqui são representados os casos de uso de visualização de detalhes, solicitação de anúncio e de aprovação de solicitação. Os dois definem o local da retirada e, após o encontro, o anúncio encerrado. Aqui são representados os casos de uso de início de chat, envio, visualização de mensagem e, por fim, de finalizar o anúncio. Enfim, este era o trabalho que nós tínhamos para apresentar. Muito obrigado por assistir até aqui e até uma próxima.